Eu quero, nesses próximos encontros nossos, nós falarmos sobre fé. E hoje nós queremos iniciar esse assunto falando sobre fé, mas dando uma base sólida para a gente pensar a respeito disso. A palavra fé é uma palavra que ela aparece muitas vezes até no noticiário. A palavra fé é uma palavra que, de pequena que é, né? A gente vê hoje, tem até aqueles logotipos, né? Parece uma cruz escrito fé, e as pessoas colocam isso nos seus carros, colocam nas suas camisetas. Todas as pessoas fazem isso, mesmo aquelas que não têm, provavelmente ainda um encontro, não tiveram um encontro pessoal com Cristo, mas elas tomam posse dessa palavra fé como se fizesse parte da vida delas, da mesma forma que a Bíblia fala dessa questão da fé. Mas nós estamos aqui para pensar a respeito disso, e eu quero, como eu pedi para você, abrindo em Tiago capítulo 2, no versículo 26, Tiago 2, 26, diz assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Mais uma vez, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A mesma relação que existe entre o espírito e o corpo. Um corpo sem espírito é um corpo morto. E uma fé sem obras também é uma fé morta. E uma fé morta é uma fé que não opera nenhuma consequência na vida de alguém. Então, para nós hoje entendermos que tipo de fé é essa, a fé que salva, nós precisamos falar a respeito das obras. Para nós entendermos que tipo de fé é essa que salva o pecador, nós precisamos saber como que Tiago faz essa relação entre fé e obras. Até porque, quando nós abrimos o culto hoje, nós lemos o texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 8 a seguir, de 8 a 10, que diz o quê? Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O que não vem de nós? A fé. Não vem de nós, vem de Deus. A fé é um dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie diante do Pai. Pelo contrário, o que o texto diz ali, no texto que nós abrimos, diz o seguinte, que nós fomos criados para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Vamos orar mais uma vez? Pai, é bom estarmos aqui, é bom podermos abrir, Senhor, a Tua palavra, e é bom nós meditarmos nela. É bom, Senhor, porque as verdades, ó Deus, do Senhor vêm a nós, e aquilo, Pai, que está no nosso coração vem à tona, ao encontro dessa palavra, Pai. E nós te pedimos que o Teu Espírito nos faça compreendê-la, e mais do que isso, faça com que nós nos arrependamos, ó Deus, da forma como estamos vivendo, e possamos correr na direção da Tua vontade, Senhor, para que nós possamos experimentá-la, Senhor, a Tua vontade em nossa vida. Nos conduza ao arrependimento, Deus, enquanto somos confrontados com a Tua palavra. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quando que uma fé é morta? Segundo o texto que nós lemos aqui, essa fé é morta quando ela não produz obras. E que obras essa fé poderia produzir para que essa fé fosse uma fé viva? Na verdade, nenhuma obra pode vivificar a fé. Pelo contrário, uma fé verdadeira produz
boas obras. Então, nosso coração muitas vezes se engana quando nós queremos agradar a Deus praticando boas obras. Nosso coração muitas vezes se engana quando a gente pensa que pode fazer com que Deus nos aceite quando nós produzimos boas obras. Eu conversando com um pré-candidato a vereador, numa cidade aí que eu fui atender um chamado, e ele falou assim para mim olha, eu sou pré-candidato a vereador, e se eu for eleito vereador, veja só, eu posso ajudar muita gente. Ele falou assim, eu posso ajudar meu filho a ser funcionário da prefeitura, eu posso ajudar minha noiva, eu posso ajudar, olha quanta gente que eu posso ajudar. Eu falei assim para ele, mas e as pessoas que elegeram você pretende ajudar? Ele falou assim, não, veja bem, né? Eu faço festas para essas pessoas, eu faço movimentos com essas pessoas. Ou seja, esse pré-candidato, né? A ideia que ele tem de fazer coisas boas é uma ideia limitada à condição humana dele. É uma ideia de fazer coisas boas, é uma ideia limitada à nossa miserável condição humana. Então, como que nós podemos agradar a Deus ou fazer com que a nossa fé seja uma fé verdadeira, se nós ainda pensamos, agimos e vivemos na força da carne? Como é possível isso? Essa pregação de hoje, ela tem um título que na verdade é uma pergunta. Por que a fé sem obras é morta? Por que a fé sem obras é morta? Um dia, algumas pessoas perguntaram para Jesus o que elas poderiam fazer para agradar a Deus. Está em João capítulo 6, versos 28 a 29. A pergunta foi essa: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus imediatamente lhes aponta a fé. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Ou seja, as pessoas perguntam para Jesus, o que a gente pode fazer? Que obras nós podemos fazer para agradar a Deus? A resposta de Jesus foi simples: que vocês creiam em mim. Como eu posso agradar a Deus? A resposta é simples: creiam em mim. Crer em Jesus é um requisito básico, mínimo e essencial para que você esteja apto a agradar a Deus. Porque através da fé em Jesus, você é feito nova criatura. Quando você conhece Jesus pela fé, você é feito nova criatura. E uma nova criatura, ela produz novas obras, produz outros resultados de uma vida alcançada e transformada pelo poder de Deus. Nós lemos Efésios 2:8, mas também João 6,44 diz assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que o enviou não o trouxer. Queridos, alguém que queira produzir boas obras, ele não tem capacidades nenhumas para realizar boas obras diante de Deus. Pelo contrário, é pela graça que nós somos conduzidos a Cristo. E essa fé para crer em Jesus nos foi dada por Deus. E para estarmos diante de Jesus, não foi vontade nossa, ou seja, não partiu de nós nenhuma atitude para que nós pudéssemos estar diante de Deus, mas, como Jesus disse aqui, ninguém pode vir a quem? A mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Ou seja, o próprio Deus enviou Jesus ao mundo, e o próprio Deus envia o pecador à presença de Deus.
Até esse momento, nenhuma obra foi feita por nós. Nada foi feito por nós. Mas no momento em que nós somos colocados diante de Deus, e essa fé nos foi dada para crer no Filho de Deus, essa graça nos alcança. E aí nós somos feitos novas criaturas. E agora estamos diante do Pai, preparados para ouvir aquilo que Ele tem para nós e sermos guiados pelo Seu Espírito, a fim de fazermos a Sua vontade. Irmãos, a salvação é um ato soberano de Deus. Eu quero colocar isso aqui para você nessa noite, para você entender muito bem isso aqui. Muitos de nós, por muitas situações, muitas vezes, nós ficamos preocupados pensando o seguinte: se eu morrer hoje, eu vou ser recebido no céu? E as nossas dúvidas, meus irmãos, elas vêm, sabe de onde que vêm essas dúvidas? Elas vêm da nossa maneira de agir e de reagir. Muitas vezes a gente nos pega pensando, fazendo, reagindo, falando coisas que não agradam a Deus. E aí você pensa consigo mesmo: mas será que isso é uma atitude de quem já foi salvo? É uma atitude de quem é cristão verdadeiro? E essa voz que vem falar esse tipo de coisa para você não é outra voz senão a voz do acusador, do inimigo que quer tirar de você a convicção de fé que uma vez você recebeu de Deus. Você fazer alguma coisa, né, ou algum tipo de obra, ou se você se esforçar no serviço religioso, isso não salva você. Você frequentar os cultos, você participar do evangelismo, você participar de ações sociais, você até ensinar na igreja, até pregar na igreja, isso não faz de você um salvo em Jesus Cristo, de maneira nenhuma. Jesus falou que no final dos tempos, muitos vão dizer para ele: olha, mas no teu nome nós não expulsamos. Olha só que eles expulsaram demônios, curaram enfermos, profetizaram. E Jesus vai dizer para eles assim: eu não conheço vocês. Esse tipo, se alguém confia e acredita que fazendo boas coisas pode herdar o reino de Deus, essa pessoa está se enganando e enganando os outros. Ele tem uma aparência de cristão, ele age como cristão, ele faz coisas que os cristãos fazem, está enganando os outros e enganando a si mesmos. Porque eles estão confiando o quê? Estão confiando nas obras que fazem. E esse tipo de pensamento, quando você apoia a sua vida, a sua esperança em você mesmo, nas coisas que você faz, você está se enganando a si mesmo. Agora, dizer o oposto também é verdadeiro. Dizer que você não é salvo porque você reagiu mal à atitude de alguém. Dizer que você não é salvo porque você não tomou a atitude certa. Dizer que você não é salvo porque você deixou queimar o bolo. Se é que você me entende. Dizer que você é salvo porque devia ter falado de Jesus para alguém e não falou. Dizer que você não é salvo por causa das suas obras também é um erro semelhante e equivalente. Sabe por quê? Porque nós não somos salvos pelas obras, nem pelas boas e nem pelas más obras. Nós somos salvos por um ato soberano do Senhor na nossa vida. Ele nos salvou. E uma vez que nós fomos salvos por Jesus, nós não somos julgados pelas nossas obras para a condenação. Veja só o que eu estou querendo dizer. Não tem nada que você possa fazer de bom
para Deus te amar mais. Se você amanhã, a partir de amanhã, você começar a ter uma vida devocional mais intensa, se você buscar mais a leitura da palavra, a oração, um bom testemunho, isso não vai fazer Deus te amar mais. E também, se você fizer alguma coisa ruim, ou mais ruim, se a gente pode usar essa expressão no português, né? Ou você ser pior do que você costuma ser, não vai fazer com que Deus te ame menos. Porque o amor do nosso Deus, ele é incondicional. A obra que ele fez por nós é uma obra de amor soberana. Não há nada que você possa fazer para que ele te ame mais. E nada de pior que você possa fazer para que ele te ame menos. Veja só o que eu estou querendo dizer, que as obras, elas não são motivo para você ser salvo. Não motivam a tua salvação. As obras, elas não são a causa da nossa salvação. Mas as obras, elas são a evidência da nossa salvação. Ou seja, uma vez que você foi salvo, você não foi salvo pelas boas obras, mas foi salvo para as boas obras. Quer dizer então que uma vez que eu fui salvo, eu vou sempre praticar boas obras? Sim, se você estiver com os olhos em Cristo. Sim, se você andar na luz, como Ele na luz está. E a palavra de Deus diz isso, nós sempre citamos esse texto aqui. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos paz ou comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então você foi salvo não pelas boas obras, mas para as boas obras. E eu quero que isso fique muito claro na sua vida, no seu coração hoje. Irmãos, esse tipo de fé que põe em você a confiança, esse tipo de fé que você olha para você mesmo e diz assim, eu tenho certeza que eu sou salvo, porque eu sou uma pessoa fiel. Tenho certeza que sou salvo, porque eu não falto em nenhuma chamada da igreja. Tenho certeza que sou salvo, porque eu respeito minha esposa, cuido bem dos meus filhos, eu sou uma pessoa dedicada no meu trabalho. Irmãos, isso é um ponto de atenção muito estreito, a palavra é tênue, né? Mas é um ponto de atenção que você precisa prestar muita atenção, para você não ser enganado, para você não se enganar, porque tem gente que pensa que vai para o céu e não vai, e tem gente que pensa que não vai para o céu e vai. A nossa confiança, como eu falei, não está naquilo que nós fazemos, a nossa confiança está naquilo que Deus fez por nós através da pessoa de Jesus Cristo. Quando nós cantamos aqui, eu sei o quê? Eu sei que eu tenho sido um bom crente, eu sei que eu tenho sido um bom batista, eu sei que eu tenho sido um bom marido, eu sei que eu tenho sido um bom cristão. Não é isso que eu sei. O que eu sei é que a minha vida está nas mãos do meu Senhor Jesus. É isso que eu sei. É isso que eu sei. Eu sei que se eu pecar, eu tenho um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, que intercede por mim. Eu sei que eu tenho um advogado 24 horas por dia, diante do Pai, intercedendo por mim, dizendo assim, olha, aquele homem, eu dei a minha vida por ele. É isso que eu sei. A minha confiança, a minha fé, não está naquilo que eu sou. Se a minha fé estivesse baseada naquilo que eu sou, Simária, eu não estava nem aqui mais.
Porque na balança dos erros e acertos, eu digo como Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu faço. Ontem de manhã, um exemplo, né? Eu não trabalho aos sábados. Então, eu estava dormindo até um pouco mais tarde, até umas 8 horas, 8h30, se isso é tarde, né? E a Lívia estava em casa e ela falou assim: pai, o Uber está dando tanto, será que você não pode me levar lá no trabalho? Eu respondi para ela assim: não, pega meu celular e chama o Uber, que eu pago. E aí eu continuei na cama. Inclusive, eu estava até lendo a respeito do sermão de hoje, né? Preparando o sermão de hoje, deitado no meu quarto ainda. E aí eu pensei assim, quando ela me chamou, eu poderia ter levantado, ido lá conversar com ela e dizer isso para ela, né? Estava chovendo e tudo, ou poderia até levá-la. Mas aí eu pensei comigo: será que essa atitude que eu tive é uma atitude de um cristão verdadeiro? Falando com uma filha que pede ajuda. Do ponto de vista da razoabilidade, pagar o Uber para ela, porque a dificuldade dela seria, né, acho que estava caro. Mas assim, pode ser que para você isso não seja nada, mas assim, no meu coração, né, aquelas coisas que você fala assim: se Jesus voltasse agora e me pegasse dizendo isso para minha filha, como é que, né, será que eu iria para o céu? Não é isso? Mas, por outro lado, é o que a gente tem ensinado aqui. Da mesma forma que existe um velho homem que faz coisas que desagradam a Deus, existe também um novo homem em Cristo Jesus, que se arrepende dos seus pecados. Aquele homem, o velho homem das más obras, ainda está vivo dentro de mim. Jesus disse assim: olha, o Espírito está pronto. Ou seja, nós já nascemos de novo, nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Se Jesus voltar hoje, nós vamos para o céu. O Espírito está pronto. Mas nós temos que vigiar, porque a nossa carne, ela é fraca, ela é inclinada à maldade, ela é inclinada a dizer não quando tem que dizer sim, e a dizer sim quando tem que dizer não. Mas isso não muda a realidade de que nós pertencemos a Jesus e que a nossa vida está na mão daquele que pode fazer o que nós não podemos fazer. Davi, ele fez o que não deveria fazer, mas porque ele era um homem segundo o coração de Deus, quando ele foi confrontado pelo Senhor, a resposta dele foi a resposta que Deus queria ouvir. A resposta de Davi foi a seguinte: caia eu nas mãos do Senhor, porque Ele é rico em misericórdias. Uma frase que nós ouvimos essa semana na célula, aqui caminhando para o final da meditação. Qual a evidência da tua fé ou da tua salvação pela fé? Qual a evidência? A frase da semana, né? Se você diz que uma carreta te atropelou, onde estão os sinais no teu corpo? O que tem a ver isso? Se você diz que foi salvo pela graça de Jesus, onde estão as obras que comprovam essa fé verdadeira em você? Eu posso dizer que eu tenho fé, mas se as minhas obras não demonstram essa fé,
É a mesma coisa de dizer: cheguei tarde porque fui atropelado por uma carreta. E você está lá, totalmente íntegro. Tem alguma coisa errada aí. A ideia, queridos, é a seguinte: se você foi salvo pela graça e feito nova criatura, onde estão as obras que comprovam aquilo que aconteceu com você? Irmãos, esse questionamento, ele, como eu sempre falo aqui, só pode ter dois resultados na sua vida. O primeiro, eu preciso estar diante da face do Senhor para receber dele instrução para que essas boas obras aconteçam na minha vida. Igualmente, o outro resultado na sua vida: já que eu não estou produzindo essas boas obras, eu preciso avaliar a minha vida se realmente eu fui transformado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, que deve ou deveria ter convencido o meu coração do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, se você é salvo e tem certeza, e não está produzindo frutos de arrependimento ou boas obras, é porque te falta andar na luz como Ele na luz está. Te falta buscar a face do Senhor com mais intensidade. Te falta buscar do Senhor o conhecimento de quais boas obras são essas que Ele preparou para você de antemão para que você ande nelas. E se você é um crente salvo mesmo, você deve estar pensando assim no seu coração: Deus, eu quero produzir essas boas obras, e eu vou te buscar a fim de que essas boas obras aconteçam na minha vida. Eu vou te buscar para isso. Mas se você se entristeceu com essa palavra e está pensando assim: essas boas obras na minha vida não estão acontecendo, e eu preciso ter um encontro pessoal com Jesus para que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, possa mudar a minha forma de viver e de agir. Eu quero te falar mais. Tanto você que está aqui pensando, eu preciso buscar mais a Deus, quanto você que está falando assim: pai, eu preciso te conhecer mais. Tanto um quanto o outro são vidas cujo Espírito de Deus está batendo na porta do coração, dizendo assim: eu tenho coisa boa e tenho coisa nova para você. Alegre-se com essa palavra, não se entristeça com ela, pelo contrário. Irmãos, isso que eu estou pregando para vocês é algo que Deus falou comigo. Cada um de nós precisa avaliar a sua vida constantemente. Cada um de nós precisa avaliar por onde tem andado, o que tem planejado, o que tem feito, o que tem esperado, aonde tem colocado sua confiança. Cada um de nós precisa fazer periodicamente um balanço da sua vida, saber onde tem colocado seus pés, saber onde tem colocado sua confiança, saber aonde quer chegar. A Bíblia diz o seguinte: sede santos, porque eu sou santo. Irmãos, nós muitas vezes somos consolados, sabe por quê? Porque é que nem aquele aluno que chega na escola, no dia de entregar o trabalho, só que ele não fez o trabalho. E ele chega na classe ali, preocupado porque não fez o trabalho que o professor mandou fazer. E ele chega e se senta ali na aula e o professor fala assim: muito bem, vamos agora receber os trabalhos que vocês fizeram. E aí um lá do fundo fala assim: professor, eu não fiz. O outro diz assim: professor, eu também não fiz. O outro fala assim: era para hoje. E aí o coração daquele
que não fez o trabalho, ele começa a ficar cada vez mais ufa, né? Não foi só eu que não fiz o trabalho, não fui só eu que não fiz o trabalho. Ou seja, qual que é o seu padrão de análise das obras que você precisa produzir? São os outros, são as outras pessoas, são os outros crentes, são os outros irmãos, são pessoas. Esse é o padrão que te consola, ou seja, já que ninguém produz boas obras, a pergunta é: será que é esse o meu padrão? Será que é esse o padrão que eu preciso levar em conta ao fazer uma análise da minha vida? Não. O que a palavra de Deus diz é assim: sede santos porque eu sou santo. Você precisa ser mais santo porque o Senhor é santo. A tua referência de santidade e de boas obras é o Senhor Jesus. Põe para mim, por favor, Celso, 1 João capítulo 2, dos versos 4 a 6, e nós vamos encerrando a mensagem dessa noite, para você se aquecer um pouco mais, né? Colocar um agasalho e um cobertor, porque a noite está fria, não é isso? 1 João 2, de 4 a 6, vamos ler juntos? Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Irmão, se você não ora muito, porque eu não oro muito, ou se você não é tão fiel porque eu não sou tão fiel, o seu padrão está errado, a tua referência está errada. Nós temos que orar como, gente? Como Davi orou? Ainda que aquela canção diga, né? Se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro, eu canto, eu luto como o rei Davi. Porém vos digo, né? Se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro, eu canto e eu vivo como Jesus viveu. Amém? Esse é o padrão de fé que Deus quer para nós. Você só pode produzir você só pode produzir boas obras. Você só pode ter uma fé verdadeira se você de fato anda na presença do Senhor. Amém? Todo mundo recebeu essa palavra aí? Então, glória a Deus, e vamos seguir com fé, né? Fé verdadeira, observando o que a palavra de Deus nos diz. Amém? Vamos ficar de pé? Amém? Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, que pela fé, né? Pela fé, saiu da sua casa e veio aqui nessa noite, né? Pela fé está aí aguentando o frio, pela fé está aqui para ouvir a palavra de Deus. Quero orar por vocês, amém? Pai, é bom nós estarmos nesse lugar. Esse lugar, Senhor, não é esse endereço, não é esse prédio, Pai. Esse lugar é a Tua presença, é a Tua face diante de nós. Esse lugar é o lugar que o Senhor nos transportou, Senhor, quando nós andávamos nas trevas. O Senhor nos trouxe para a luz. Esse é o lugar onde nós estamos, Senhor. Pai, que o Teu Espírito encha a nossa vida,
produz arrependimento em nós. Faça de nós, ó Deus, servos que obedeçam à tua vontade, porque andamos como o Senhor anda. Queremos, Pai, te pedir perdão pela nossa negligência, Senhor, pelo nosso descaso, Senhor, por preferir muitas vezes, ó Deus, atender ao chamado da nossa carne e não ao chamado do teu Espírito. Nos ajuda, Senhor, a sermos radicais, sábios radicais. Radicais, ó Deus, na escolha daquilo que é bom para a nossa alma e que nos faz próximos do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser radicais na fé. Nos ajuda, Senhor, a tomar decisões nessa noite, Senhor, que possam, Senhor, te agradar, ou seja, crer na tua palavra. Nos ajuda a escolher melhor, Deus, os nossos passos, guiados pelo teu Espírito, não pelas nossas razões humanas, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém e amém.